Olá, gurizada, tudo bem? Aqui é o professor Giovanni de novo. Esse é o feedback da nossa segunda atividade para o segundo ano, com Física e Química junto, das atividades pré-classroom, que eu tenho botado a sigla APC, né? Vocês, por favor, não se incomodem com essa luz do meu óculos aqui, é que como as luzes da minha casa são menos escuras do que o normal, de propósito, eu precisei de uma luz um pouco melhor para pegar um pouco melhor meu rosto, tá? Bom, até dia 30 de março, ontem, a 211 mandou 5 respostas e a 212 só 6. Bem pouco, né, gente? Apesar disso dar cerca de 40% do segundo ano, em média, né? Tirando bastante gente que talvez não vá fazer mesmo ao longo desse ano, que não fez já o ano passado, ou gente infrequente. Mas vamos lá. Questão número 1. Quando eu digo para os meus alunos do segundo ano que o metal da maçaneta de uma porta não é mais gelado que a madeira da mesma porta, muitos acham isso estranho ou mentiroso ou bobagem. Independentemente do que as pessoas possam achar, a afirmativa, no caso, é verdadeira. Tá? Letra A. Como tu reage, então a resposta pessoal, a essa frase e o que pensas dela? Ser sincero. A resposta pessoal, só uma pessoa falou que iria constatar, ia levantar, ir lá ver, fazer alguns testes de alguma maneira. Ninguém falou em termômetro, achei muito curioso. Só 2 pessoas disseram que raciocinariam um pouco a respeito, e daí até chegar à conclusão que faz sentido. 6 pessoas estranhariam e desconfiariam só. E 2 simplesmente concordariam, talvez porque aquilo rapidamente faz sentido para elas. Letra B. Qual a atitude que o texto sugere que tu tenhas diante dessa frase? 6 disseram pensar, pesquisar mais a fundo. 5 pessoas não descreveram uma atitude e ação, e portanto a resposta foi um tanto incoerente, né? Porque a pergunta era qual a atitude, então a questão é o que tu faz, o que o texto sugere que tu faça diante de uma frase dessas ali. Exemplos de frases equivocadas ou incoerentes, que eu quero dizer com isso. Eu pergunto, qual a atitude? A pessoa responde que ela seja falsa, que a maçaneta seja mais gelada. Não, a letra B não pergunta da frase. A letra B pergunta do que tu tem que fazer, segundo o texto, diante da frase que eu falei. Eu te falo uma frase, ela é esquisita, e aí como tu reage? É isso que a letra B pergunta. Outra resposta equivocada ou incoerente. Pelo calor específico do metal ser maior que o de madeira nos dá uma sensação... Pegou uma resposta na internet, colou ali, mas ela não faz nenhum sentido com o que é perguntada também. Outra resposta equivocada. Que eu acredite ou que eu saiba tal coisa. 2 coisas. O texto não sugere isso. E segunda, que se saiba não é uma atitude também. Tá? Não é uma ação que tu tenha que fazer. Então, cuidado, tá, gente? A atitude que ele sugere é aquilo que 6 pessoas colocaram, né? Que tu se concentre, se foque mais, né? Fica aquela pulga atrás, mas como assim? Queira saber mais a fundo, seja em livro, seja em vídeo, conversar com o professor, enfim, alguma coisa tem que ser feita, porque se tu achou aquela coisa estranha, não faz sentido, tu tem que procurar fazer sentido nela, entender por que aquilo de fato é verdadeiro. Questão número 2. Qual tu julga ser a principal mensagem do vídeo 1? Seleciona a alternativa que tu acha correta. A letra D ninguém marcou. A letra A só uma pessoa marcou. A letra B 4 pessoas marcaram, mas a letra A e a letra B não são muito precisas. Por quê? Porque a letra A e a letra B falam em aulas, e o texto não é sobre aula. Ele fala de escola, ele até fala de aula, mas o vídeo, ele é... Se eu falei texto, desculpa, o vídeo, né? O vídeo, ele fala da aprendizagem humana, não especificamente da escola. Tá? Então a letra correta é a letra C.
Não entender algo novo é normal, mas é preciso muito esforço e prática, né? Aquela coisa do drill lá que é preguiçoso, que tem que botar ali com a mão na massa, para a gente poder entender alguma coisa de fato. Tá? Ou passar a entender alguma coisa nova. Então o vídeo era sobre aprendizagem humana e não aprendizagem escolar especificamente. A número 3 era para justificar a escolha que vocês fizeram na número 2. 7 pessoas trouxeram cenas ou exemplos do vídeo. Maravilha, é assim que se justifica uma resposta. 4 trouxeram experiências pessoais. Até pode ser válido para justificar o que tu respondeu, com relação à ideia do que tu respondeu, mas para justificar, né, por que o vídeo trata daquilo, tu tem que falar coisas do vídeo, porque tu está falando do vídeo, não da tua experiência de vida. Tá? Então, que nem quando recebemos algum conteúdo totalmente novo, dificilmente o entenderemos de primeira. Então o vídeo não fala disso. Não estou falando que tu escreveu uma bobagem. Não, pelo contrário. Mas é questão de foco, questão de coerência. O que a pergunta pergunta e o que tu tem que responder é o que a pergunta pergunta. Então se a pergunta fala do vídeo, por mais que tu tenha opiniões pessoais a respeito do que acontece na tua vida, sobre aprendizagem, etc., a pergunta não é sobre tuas experiências pessoais, a pergunta é sobre o vídeo. Não é que eu não queira saber, gente, mas é uma questão de coerência, de tu saber interpretar a pergunta e responder o que está sendo perguntado. Tá? Segundo, muitas vezes não vamos entender algo de primeira, também, experiência pessoal. Porque nem sempre sabemos de tudo. E fala assim, eu sou uma pessoa que não presta bem atenção nas explicações, se não prestar bem atenção, eu não consigo fazer atividades depois. Acho que tu não é a única, acho que todo mundo é assim. Mas ainda assim, esses são os 4 exemplos de justificativas que não são coerentes com o que é perguntado na 2, tá? E a número 4 era o seguinte. Se o professor diz a Terra gira em torno do Sol para alunos do médio, praticamente ninguém vai achar estranho, mas se tu falar isso pro fundamental, a gurizadinha vai achar estranho. Com base no texto, de novo aquela coisa de com base no texto, com base no vídeo, por que existe essa diferença? 5 pessoas corretamente citaram a questão da familiaridade versus novidade. O médio está familiarizado com a ideia de que a Terra gira em torno do Sol de fato, e o fundamental não. 3 falaram sobre que o fundamental não sabem, não estudaram isso, e o vídeo, o texto não fala bem disso, tá? Especialmente o vídeo 2 não fala bem de ter estudado ou não. Tá? Não precisa ter estudado como e por que a Terra gira em torno do Sol, como vocês fizeram no passado com gravitação. É uma informação, enfim, por si, né? Às vezes a pessoa mais acredita ou sabe por ter escutado elas repetidas vezes, né? Terceiro, alunos do médio exercitam mais o cérebro. Uma pessoa falou isso. Eu acho bem questionável. Tá bem questionável. Eu acho até que os das primeirinhas, não pelas atividades da escola, mas se tu coloca um problema para eles, para a idade deles, eles em geral tendem a exercitar muito mais o cérebro que o do pessoal do médio. Tá? Acho que o pessoal do médio está cansado de escola já, dessas coisas de escola, e me parece que eles não exercitam tanto o cérebro assim não, comparado pelo menos com o da fundamental. Alunos de médio sabem que o professor tem razão. Pergunta o que tu quer dizer com isso. Uma pessoa disse isso. Porque isso pode ser tanto preocupante como... Tudo bem. É preocupante no sentido de que vocês vão engolir e comer como verdade tudo que a gente disser. Isso é complicado. Tá? Por mais que a gente, lógico, é responsável pelo que a gente diz e toma muito cuidado, estuda bastante para falar as coisas, a gente ainda assim pode estar equivocado em algum ponto. Tá? Principalmente quando a gente recém sai da faculdade, né? A gente fala, tem ideias ainda meio equivocadas, né? Não entendeu certas coisas, aí à medida que a gente vai ensinando e estudando, a gente vai melhorando um pouco as coisas, mas mesmo professores de certa idade de profissão já falam coisas erradas em sala de aula, então tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado. Não que você vai ficar com pulga atrás da orelha sobre tudo que o professor falou, né? Também não é isso, mas no sentido de que, né, não toma tudo como verdade, vamos aprendendo junto, tá? A gente vai tomar sempre o maior cuidado que a gente puder, mas não fique achando que a gente é infalível. Esse é o ponto. E uma pessoa respondeu de forma vaga. Ela respondeu
Com base no texto, então, né, e no vídeo 2, por que existe essa diferença, a pessoa respondeu simplesmente tudo depende do aprendizado. Isso é uma resposta vaga, não fala nada para mim. Tá? Então eu precisaria complementar bem mais, né, o que quer dizer com tudo depende do aprendizado. Tá? Era esse o feedback que eu tinha para dar para vocês. Espero que tenha esclarecido algumas coisas. A gente vai precisar conversar mais para frente sobre... Eu tenho um vídeo, eu tenho um texto, eu preciso responder com base no texto ou no vídeo. Como é que eu faço isso? A gente talvez vai precisar trabalhar isso daí. Possivelmente junto com o terceiro ano, inclusive. Alguma atividade conjunta, porque eles também estão com esse problema aí. Tá, galera? Tudo de bom. Até a próxima. Boa semana, bons estudos e até mais.